Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 73. Eu vou comentar um primeiro julgamento sobre prerrogativa de foro, caso dos conselheiros de tribunais de contas estaduais. O STJ ele fez um distinguishing em relação ao entendimento do Supremo, firmado pelo plenário do Supremo numa interpretação mais restritiva. Vamos ver qual foi a fundamentação que o STJ adotou. E o segundo precedente que eu trago para a gente comentar envolve aí direito tributário, direito processual civil, execução fiscal, mais especificamente fraude à execução. Vamos ver se aquela presunção lá do artigo 185 do CTN é aplicável mesmo em caso de alienações sucessivas. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu também trago aqui dois julgados, pessoal, ambos do STJ, um da quinta e outro da sexta turma, da nossa Corte Cidadã, versando aí o primeiro da quinta turma a respeito do descumprimento de medida protetiva de urgência, aquele crime lá do artigo 24A da Lei Maria da Penha, quando há o consentimento da vítima para a aproximação do agressor, para a aproximação daquela pessoa que tem contra ele uma determinada medida protetiva de urgência de não aproximação. Esse consentimento, ele retira a tipicidade do crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, é o que veremos na sequência. No segundo julgado, pessoal, um julgado da sexta turma do STJ, envolve aí o direito, ou não, veremos daqui a pouco, de recorrer sobre o arquivamento, a decisão de arquivamento do inquérito policial. Então, quando o promotor ele promove o arquivamento e pela sistemática antiga, o juiz ele homologa esse arquivamento do inquérito policial, a vítima tem o direito líquido e certo a um recurso, é o que veremos daqui a pouco. Pessoal, começamos então com o julgamento da Corte Especial do STJ, como nós sabemos é o seu órgão jurisdicional máximo, portanto seus precedentes sempre chamam a atenção, também das bancas, logicamente, então a gente tem que ficar bem de olho. Diz respeito à prerrogativa de foro, também, aqui por envolver um tema altamente polêmico, um julgado que a gente vê aí com grande probabilidade de cobrança nas vindouras provas. O que nós temos que relembrar na matéria? O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de questão de ordem lá na Ação Penal 938, firmou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro, dizendo que ela só se aplica se nós tivermos um crime praticado durante o exercício do cargo, durante o exercício da função, e que tenha relação com o exercício dessa função. Então, tem que ter uma contemporaneidade com o exercício do cargo e tem que ter uma pertinência temática, uma relação entre a função e o fato que foi efetivamente praticado ali pelo agente detentor da prerrogativa de foro. O Supremo julgou isso na Ação Penal 938 em um caso que cuidava de parlamentar federal, mas ele não limitou essa decisão dele a parlamentares federais. Quem começou a fazer essas limitações foi a Corte Especial do STJ. Um primeiro precedente que nós tivemos envolvendo o desembargador de Tribunal de Justiça, e depois já foi reiterado com outro caso de uma outra desembargadora lá do Rio, foi primeiro um desembargador de Santa Catarina, depois uma desembargadora do Rio, o STJ fez uma interpretação mais restritiva, por sua vez, né? Na verdade, fez uma interpretação restritiva da interpretação restritiva do Supremo. Na verdade, fez um distinguishing e não aplicou o entendimento do Supremo sobre prerrogativa de foro numa ação penal que envolvia desembargador por conta de crime comum, no caso lá era crime de lesão corporal, depois, no caso da desembargadora TJ do Rio, foi crime contra a honra, mas fatos não relacionados ao exercício da função. O que o STJ disse? Apesar de o Supremo, na Ação Penal 938, ter feito essa interpretação restritiva, nós não podemos aplicar essa mesma interpretação restritiva quando estamos diante de desembargador do Tribunal de Justiça, quanto ali algum crime comum, mesmo que sem relação com a função, por conta da imparcialidade e da independência que devem ser garantidas ao julgador. Ou seja, se um juiz de primeira instância vinculado ao mesmo tribunal tiver que julgar um desembargador que depois vai analisar questões administrativas desse juiz, e não raro correicionais também, o juiz
teria a sua imparcialidade prejudicada, sua independência também prejudicada. Consequentemente, o STJ enxergou ali uma exceção ao entendimento do Supremo mais restritivo sobre a prerrogativa de foro e confirmou, portanto, a sua competência originária, com base no 105.1a da Constituição, para processar e julgar desembargadores e tribunais de justiça, mesmo em relação a fatos que não tenham nenhuma relação com o exercício do cargo. Na sequência, o STJ estendeu essa mesma compreensão num caso envolvendo uma promotora de justiça. E aí, o fundamento que o STJ adotou foi de que a prerrogativa de foro dos promotores de justiça, procuradores da República, enfim, membros do Ministério Público, está na mesma regra constitucional que prevê prerrogativa de foro para magistrados, para juízes, artigo 96, inciso 3º da Constituição. Logo, não se poderia dar uma interpretação diferente para membros do Ministério Público, consequentemente, não se exigiria essa pertinência temática, essa pertinência de assunto, de relação entre a função e o fato que está sendo considerado para que reconhecêssemos a prerrogativa de foro. No caso da promotora, era um crime que não tinha nenhuma relação com a função dela, era, na verdade, aquele crime do ECA que envolve, entre aspas, compra de crianças para adoção, né? Na verdade, aquela adoção mediante pagamento, né? Que é terminantemente vedada, a adoção à brasileira e a brasileira ao cubo, né? Porque ainda com pagamento de dinheiro, uma conduta criminalizada, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses eram os precedentes que nós tínhamos até aqui. O que o STJ fez agora pela Corte Especial? Estendeu o mesmo posicionamento para conselheiros e tribunais de contas estaduais. Por quê? Porque os conselheiros dos tribunais de contas, eles estão no mesmo patamar em termos de prerrogativas e de impedimentos, enfim, de regime jurídico, do que os desembargadores dos tribunais de justiça. Isso por força do artigo 73, parágrafo 3º da Constituição, que prevê mesmo as prerrogativas, impedimentos, vantagens, enfim, para os ministros do Tribunal de Contas da União e em relação a ministros do Superior Tribunal de Justiça. Isso é aplicável para os tribunais de contas estaduais, para os seus conselheiros, que é o nome, né, que a gente dá, por força do artigo 75 da Constituição e o princípio da simetria. Então, consequentemente, nós temos, né, para os conselheiros dos tribunais de contas um regime jurídico que é, na verdade, simétrico ao regime jurídico de desembargadores, embora, claro, carreiras diferentes, né? Nem é integrante do Poder Judiciário propriamente, é um órgão vinculado ali ao Poder Legislativo, né? E que não integra propriamente o Poder Judiciário, mas que tem a aplicação do mesmo regime jurídico da magistratura, já que se assemelha propriamente ali à função. Então, o STJ partiu dessa norma constitucional, do artigo 73, parágrafo 3º, né, aplicada por simetria, por força do artigo 75, aos conselheiros dos tribunais de contas estaduais, para estender a eles o mesmo raciocínio que foi feito em relação aos embargadores dos tribunais de justiça. Ou seja, vamos garantir-lhes a prerrogativa de foro, independentemente do fato ter relação, ter pertinência temática com o exercício da sua função. Então, mesmo que seja um caso dele, né, envolvendo ali um crime, por exemplo, de violência doméstica contra a mulher, a competência será originariamente do STJ, tá? Por força do artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição, competência originária do STJ em matéria de infrações penais perpetradas por desembargadores, tribunais de justiça, como nós comentamos, e também para conselheiros, tribunais de contas, e aplicamos dessa forma o mesmo raciocínio para ambos. Não vamos exigir a existência dessa relação entre o exercício da função e o fato. Basta que tenha sido perpetrado durante o exercício do cargo para que reconheçamos, então, a prerrogativa de foro.
Logo, é um distinguishing, é um posicionamento do plenário do Supremo que com certeza chama muito atenção e que nós devemos ver nas próximas provas. E só para finalizar, o Supremo ainda não deu a palavra final nessa matéria, né? Na verdade, tem RE com repercussão geral, em que o Supremo deve cuidar desses detalhes. Ou ele vai aplicar ferro e fogo, o que ele, para todos os casos de prerrogativa de foro, o que ele definiu na Ação Penal 938, ou ele vai chancelar essas exceções que a jurisprudência da Corte Especial do STJ tem feito. Vamos ter que acompanhar o desfecho lá no Supremo, mas por hora, esse posicionamento da Corte Especial é de grande relevo e tem pautado, né, o órgão jurisdicional máximo do Tribunal da Cidadania. Bacana, professor, julgado aí muito importante, né? E aquela questão, o STF restringindo o foro e o STJ ampliando, né? Mais um caso, mais um distingue aí, como você bem disse. Então a gente já tem desembargador, também magistratura, né? Do juiz, magistrado, promotor e agora membro dos tribunais de contas dos estados. Então, já 4 distingues aí que certamente serão cobrados nas provas vindouras, não é isso? Isso mesmo. E Gerson, só para lembrar, né, também, como bem colocou, o STJ feito distinguishing, e a gente vê nas decisões que o STJ tem tomado que ele não vê com maus olhos a prerrogativa de foro, pelo contrário, ele tenta sempre justificar, ele diz, olha, o princípio republicano não pode levar a ignorar o sistema de prerrogativas que a Constituição de 88 fez. Então, ele enxerga a prerrogativa de foro como algo plenamente justificável pelo exercício da função, ainda que, por hora, né, ele não está ignorando a decisão do Supremo. Ele está dizendo, olha, o Supremo cuidou de parlamentar, e nós estamos cuidando de outros cargos. Então, ele tem feito distinguishing para não bater de frente com o Supremo, mas a verdade é que ele está, entre aspas, enfraquecendo a posição do Supremo, que não tinha limitado aquele entendimento simplesmente a parlamentares federais. Né? Beleza. O STJ entende realmente que não é um privilégio, e sim decorre da função, da relevância da função exercida, né? Pessoal, eu trago agora uma decisão da 5ª turma do STJ, que essa também, né, com certeza aparecerá aí nas provas vindouras de concurso público. E ela envolve o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Inicialmente, é importante dizer que, antes do advento da Lei 13.641 de 2018, a conduta de desobedecer a ordem que fixava a medida protetiva de urgência era atípica, justamente por falta de previsão legal. O STJ já havia sedimentado o entendimento no sentido de que, né, como a lei não ressalvou a conduta criminosa para quem desobedece uma medida protetiva de urgência, ou então quando a lei estabelecia uma outra sanção, né, diferentemente de uma sanção criminal, portanto não ressalvava o crime, é porque a conduta era atípica e não caracterizaria o crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Então, repito, antes da lei 13.641 de 2018, a conduta era atípica. Essa lei, ela alterou a redação da Lei Maria da Penha e incluiu no artigo 24A, aí sim passou a ser a figura típica, a conduta passou a ser típica, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, cuja redação diz o seguinte: descumprir decisão judicial que fixa medida protetiva de urgência prevista nesta lei. Ou seja, o verbo aí é descumprir, né? O núcleo verbal é descumprir, é desobedecer, então é um crime de desobediência, ainda que mais específico. Decisão judicial, pessoal, não pode ser descumprimento de decisão do delegado de polícia ou do policial, naquelas hipóteses em que eles podem determinar como única medida protetiva de urgência o afastamento do lar. E aí, no prazo de 24 horas, vai submeter ao judiciário, né, para referendar ou revogar esse afastamento do lar que foi determinado pelo delegado, porque o município não é sede de comarca, ou então foi até determinado por um policial, porque o delegado não estava disponível. Então, se houver, durante essas 24 horas, o descumprimento dessa ordem de afastamento do lar dada pelo delegado ou por um policial, nós não temos a prática do crime do artigo 24A, porque seria analogia Malam Parker, não é isso? Já que a lei falou descumprir decisão judicial que fixa medida protetiva de urgência prevista nesta lei. E um detalhe, a lei fala medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Então, se o juiz ele fixa uma medida cautelar diversa da prisão, com base lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, e houver um descumprimento, também não vai incidir o artigo 24A,
porque não há tipicidade formal, não há uma adequação formal perfeita entre a conduta e o tipo penal. Bom, feita essa distinção, pessoal, é importante dizer que o bem jurídico tutelado por esse crime é a administração da justiça. E aí, a respeito da tipicidade ou não, quando há o consentimento da vítima, né, porque o caso aqui analisado pelo STJ foi justamente nesse sentido, era um caso concreto, era uma mãe que teve a seu favor, portanto, contra o seu filho, 3 medidas, né, não manter contato, não se aproximar e também afastamento do lar. Só que foi o que aconteceu, o filho ficou na rua, não tinha para onde ir, estava passando fome, passando necessidade, e a gente que sabe que mãe é mãe, né? Mãe tem um coração, né, muito grande. Então ela acabou aceitando o filho de volta e forneceu até a casa que ela morava para que o filho pudesse ficar. Ela saiu e foi morar num lote vizinho, na casa da sua filha. Então, pessoal, o agente ele acabou se aproximando e, portanto, descumprindo, houve aqui sim um descumprimento da medida protetiva de urgência. No entanto, o descumprimento decorreu de consentimento da própria vítima. E aí, em doutrina, nós temos duas correntes a respeito desse tema. A primeira corrente no sentido de que o consentimento da vítima ele é irrelevante. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado aqui é a administração da justiça. E sendo a administração da justiça, pessoal, o que importa é o cumprimento das ordens judiciais, né? O Estado juiz, claro que ele tem interesse de ver cumpridas as suas determinações. E o consentimento, no caso aqui dessa mãe, a respeito da aproximação do seu filho, é indiferente, não vai descaracterizar a conduta criminosa. Repito, o bem jurídico ali é a administração da justiça e apenas indiretamente é protegida a vítima no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Já uma segunda corrente vai dizer que não, que na verdade, quando a própria vítima consentiu na aproximação daquele agressor, daquele agente, né, há aí um afastamento do dolo. E, portanto, esse afastamento do dolo, a conduta deixa de ser criminosa e passa a ser atípica, né? Então, pessoal, o que fez o STJ nesse julgado foi justamente aderir a essa segunda corrente. Essa segunda corrente doutrinária no sentido de que, havendo consentimento da vítima, ainda que ela tenha a seu favor a medida protetiva de urgência, no sentido de que o agressor não poderia dela se aproximar, se ela consentiu nessa aproximação, nós teremos aí uma conduta sem dolo. Não há a vontade consciente, né, de praticar aquela conduta criminosa descrita no tipo penal do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, resumindo, para o STJ, inclusive isso foi confirmando decisões anteriores, essa decisão não é inédita, o STJ já tinha decidido nesse sentido, foi uma confirmação da sua jurisprudência, no sentido de que se a vítima consentir na aproximação e, portanto, no descumprimento da medida protetiva de urgência, não teremos conduta criminosa, porque é afastado o elemento subjetivo do dolo. Não havendo dolo, não tenho conduta dolosa, logicamente, não vou ter fato tipo, e afastado aí um dos substratos do crime, considerando a teoria tripartida, né, fato tipo, ilícito e culpável, logicamente não teremos crime nessa situação. Bem interessante o julgado. Eu também raciocinei assim, como causa supralegal do excludente de ilicitude, porque me pareceu muito semelhante com o caso, por exemplo, do crime de dano. Na doutrina, o consentimento da vítima no crime de dano é a hipótese de causa supralegal do excludente de ilicitude, ou seja, a lei de fato não previu como um elemento do tipo a necessidade ou não do consentimento da vítima. Então, realmente, o consentimento não integra a conduta típica. Por outro lado, nós excluímos a ilicitude porque há um consentimento da vítima e como uma causa supralegal, porque não tem previsão legal expressa. Mas uma outra saída, como foi bem colocado por ti, Gerson, é trabalhar na falta de dolo, né? Única coisa é que, às vezes, o agente ele pode até ter o dolo de descumprir e a vítima não querer fazer nada, porque ela acaba consentindo com aquela aproximação. Então, é um caso que, a bem da verdade, existe o dolo, né? E aí eu acho que, né, numa situação dessas, é melhor, né, daria para justificar, pelo menos, também por uma causa supralegal de excludente de ilicitude. Agora, o resultado, claro, seria o mesmo, é só questão de relembrar conceitos aqui, né? Em qualquer saída, qualquer solução, nós teríamos a tipicidade da conduta. Inclusive, professor, eu já tive a oportunidade, né, no desempenho da minha função de defensor público, de sustentar justamente essa tese, né, que você acabou de falar. Porque o caso era parecido, também era uma mãe, né, a gente sabe que, infelizmente,
existem muitos filhos viciados em drogas e aí acabam praticando violência doméstica contra a mãe, porque a mãe não quer mais entregar dinheiro para que ele possa adquirir a droga. E aí, o que vai acontecer? O juiz decreta a favor dela essa medida protetiva de não de afastamento, né, do lar, e também de não manter contato, aquela obrigação de não se aproximar. Só que, como eu falei, né, mãe é mãe. Mãe, a gente sabe que o coração é muito grande. E aí acaba permitindo, e então, em vários casos, como defensor público, eu sustentei justamente essa causa supralegal de exclusão da licitude, tendo em vista aí, né, o consentimento da ofendida, no caso, retiraria a natureza criminosa da conduta. O juiz, né, o juiz com que eu trabalho, no começo não começou a admitir, mas de um tempo para cá ele já passou a admitir. E agora com essa decisão do STJ, com maior razão, claro que eu já mandei para ele, né? E aí ele já está admitindo e reconhecendo que realmente não há conduta criminosa. Perfeito. Pessoal, seguimos então aqui. Agora eu vou trazer um julgamento do STJ, mudando de áreas, vamos para o direito tributário, direito processual civil, um julgamento bem interessante envolvendo o Instituto da Fraude e a Execução. Primeiro, só para lembrar que a fraude e a execução é Instituto de Direito Processual Civil e direito tributário aplicado aqui, né, o direito processual tributário, né, que também interessa muito ao direito tributário esses aspectos processuais das execuções fiscais, enfim, demais ações tributárias. Mas, né, é um instituto que não se confunde com aquele instituto lá do direito civil da fraude contra credores, que é vício do negócio jurídico, né, um dos chamados vícios sociais, né, junto com a simulação, e que invalida o próprio negócio jurídico e que depende de uma ação própria, a ação pauliana ou revocatória, né? Fraude e execução é simplesmente reconhecer que um determinado ato de disponibilização patrimonial, né, uma venda, uma alienação, uma oneração de bem, não surte efeitos perante um determinado credor que tem a seu favor ali algum título executivo em particular, né? Então, lembrar das diferenças aqui entre fraude e execução, fraude contra credores, né? Estamos cuidando de fraude e execução, e mais especificamente o artigo 185 do CTN, que foi alterado pela Lei Complementar 118. Ele prevê que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou início, uma tentativa disso, feitas após a inscrição de um débito em dívida ativa em relação àquele devedor, em relação àquele contribuinte. O parágrafo único vai dizer que só não ocorre essa presunção se o devedor do fisco ele reserva patrimônio suficiente para pagar essa dívida inscrita em dívida ativa, esse débito inscrito em dívida ativa. Então, esse é o 185 do CTN, e se estabeleceu uma grande discussão sobre se essa presunção ela seria absoluta ou relativa, porque o legislador disse, presume-se fraudulenta a alienação, oneração feita depois da inscrição em dívida ativa por aquele devedor, né, em relação aos seus bens, né, dada aí a responsabilidade patrimonial, princípio da responsabilidade patrimonial. Jurisprudência do STJ pacificou em repetitivo que essa presunção é absoluta, ou seja, se alguém vendeu, que tem um débito inscrito em dívida ativa, ele, ainda que não tenha uma execução fiscal contra si, ainda que ele, né, não tenha sido citado lá numa execução fiscal, se ele vender um imóvel, se ele vender um veículo e não tiver patrimônio reservado para pagar a dívida fiscal, houve fraude de execução e esse ato ele é ineficaz. É plano da ineficácia, né? Plano da eficácia, ou seja, o ato existe, o ato é válido, mas o ato é ineficaz perante o fisco. Então, a presunção é de natureza absoluta. E aí eu lembro que em matéria de execução fiscal, isso também é entendimento em repetitivo do STJ, não se aplica súmula 375 do STJ, que diz que para que ocorra a fraude à execução, seria necessário o registro da penhora, ou seja, foi feita uma penhora lá de um veículo, tem que haver o registro da penhora lá no Detran, no certificado do veículo, se alguém for comprar, ele vai identificar isso. Por outro lado, se for um imóvel, a penhora tem que estar averbada na matrícula do imóvel.
para que, se alguém for comprar, possa ter ciência. Então, a súmula 375 ela protege muito terceiros, né? E terceiros, particularmente, de boa-fé, e a boa-fé se presume. A súmula vai dizer que, se não tiver o registro da penhora, no registro de imóveis, no Detran, enfim, nesse caso, não opera a fraude de execução, salvo se comprovada a má-fé do adquirente, a má-fé do terceiro adquirente desse bem. Então, essa súmula, que alguns da doutrina, inclusive, discutem se ela subsiste ou não ao Código Civil de Código de Processo Civil de 2015, fato é que a jurisprudência continua aplicando ela de forma amplamente majoritária, mas ela não é aplicável às dívidas de natureza tributária por força da regra específica de 185 do CTN, que traduz uma presunção absoluta. E aí vem a dúvida que o STJ enfrentou num precedente recente. Essa presunção absoluta de fraude de execução, ela opera mesmo em caso de alienações sucessivas? Sim. Imagine a seguinte situação: o cara é devedor do fisco, tem lá uma dívida inscrita em dívida ativa, um débito tributário inscrito em dívida ativa, e ele, depois da inscrição, já sabendo que está vindo aí uma execução fiscal, ele vai, terceiros não tem conhecimento, se não forem muito diligentes, de buscar uma certidão negativa de débito com o fisco, né? E a maioria no Brasil não vai atrás disso, né, pessoal? Nem sabe disso, nem tem conhecimento, a verdade é essa. Então, pessoas de boa fé vão lá, veem que no registro imóvel não tem nada, tá limpinho, compram um imóvel que esse devedor do fisco alienou, né, em fraude de execução. E aí, esse que comprou, às vezes ele, sabendo do problema, o que ele faz? Ele vai e vende para um outro terceiro. Acha mais um na história para dizer, olha, e aí algum que não tem nem como saber, porque quem está vendendo não tem dívida no fisco, é quem vendeu para ele o imóvel, né? Então, o terceiro vai comprar na mais absoluta boa-fé. O STJ disse que esse privilégio do crédito tributário, otorgado lá pelo 185 do CTN, se aplica mesmo em caso de alienações sucessivas. Então, pode ter havido 2, 3, não importa. Mas estava na mais absoluta boa-fé. Não importa, a presunção é absoluta. Se não foi reservado patrimônio para garantir aquela dívida, ela vai operar essa presunção, ela só opera se não foi feita a reserva, né? E normalmente, nesse caso, não é feita, né? E aí, notem, esse terceiro de boa-fé, ele vai ficar a ver navios? Não. Ele vai perder o imóvel, vai perder o veículo, mas o que lhe resta? A garantia legal da evicção. Então, ele vai entrar contra o alienante por força da evicção, ele vai perder a propriedade por uma decisão aqui judicial e ele vai cobrar uma indenização, ele, como evicto, vai cobrar do alienante uma indenização por força da evicção. Então, um precedente bem interessante, uma jurisprudência do STJ que vai nos mínimos detalhes, né? E que é um prato cheio também aí para cobrança nas nossas provas. Beleza, professor. Julgado muito importante também. Como é, pessoal, esse que eu trago agora também, envolvendo direito processual penal e direitos humanos, um julgado aqui da 6ª turma do STJ, que envolveu a questão do arquivamento do inquérito policial. A pergunta que eu faço é a seguinte: a vítima, ela tem direito de recorrer da decisão judicial que homologa o arquivamento do inquérito policial? Eu já respondo que não, né? Porque falta previsão legal por conta da aplicação do princípio da taxatividade dos recursos. Se não há previsão legal para um recurso, é porque aquela decisão ela é irrecorrível. É claro que aqui, pessoal, estou falando ainda, né, daquela possibilidade anterior do artigo 28 de arquivamento do inquérito policial por promoção do Ministério Público e homologação judicial, aquele ato complexo que dependia, portanto, de manifestação de vontade de duas autoridades, promotor requerendo e o juiz homologando o arquivamento do inquérito policial. Nós sabemos, né, que recentemente o STF ele acabou modificando, ou melhor, acabou dizendo que é constitucional o novo artigo 28, em que o MP vai promover o arquivamento do inquérito policial por conta própria, ele vai ordenar, melhor dizendo, o arquivamento do inquérito policial no ato interna corporis, né? Um ato agora composto, que vai depender de homologação
do chefe do poder, ou melhor, chefe do Ministério Público, né, no órgão de revisão do Ministério Público, e aí o próprio STJ acabou criando aí uma legitimidade para o juiz que se mantém no sentido de que vai ser o juiz comunicado para que possa também, como legitimado, provocar o órgão de revisão do Ministério Público caso não concorde com o arquivamento do inquérito policial. Mas essa decisão aqui, ela se referiu ainda à redação antiga do 28, quando o promotor requeria e o juiz homologava o arquivamento do inquérito policial. Cuidado para não confundir, pessoal. O que existe no CPP é um recurso para o chefe de polícia, mas contra a decisão do delegado, que indefere a instauração do inquérito policial. Nós estamos aqui falando de arquivamento, né? Não, já houve a instauração, já foi encaminhado para o MP requeriu e o juiz, ele acabou homologando o arquivamento. Portanto, não se fala aqui em previsão de recurso, logo, decisão irrecorrível. Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas cabe mandado de segurança nesse caso? O STJ, pessoal, tem decisão também dizendo que não caberia nem sequer o mandado de segurança para impugnar essa decisão judicial que homologa o arquivamento do inquérito policial, justamente por falta de direito líquido e certo ao desarquivamento, né, uma vez operado o arquivamento por decisão judicial. E agora, nessa decisão da sexta turma, como eu falei, o que veio foi justamente a decisão em sentido contrário, dizendo que, excepcionalmente, admite-se sim o mandado de segurança para impugnar essa decisão judicial que homologa o arquivamento do inquérito policial. Então, veja, deixando bem claro, é uma decisão excepcional, é uma situação excepcional. Então, apenas excepcionalmente vai se admitir o mandado de segurança pela vítima para desarquivar o arquivamento do inquérito policial. Quais foram os fundamentos utilizados pelo STJ para decidir nesse sentido, né? Primeiro, já é entendimento, pessoal, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a vítima ela tem direito, sim, de acompanhar as investigações. A vítima tem o direito de participar de todas as etapas da persecução criminal, quer seja durante a investigação, quer seja durante o processo, né? Até, bem recentemente, o STJ entendeu que a vítima, no caso os familiares da vítima, podem até ter acesso ao inquérito policial relativamente àquelas peças que já foram documentadas na investigação. Os familiares da vítima, naquele caso envolvendo a Marielle Franco, o assassinato da Marielle Franco e o seu motorista, o STJ decidiu que os familiares dela teriam sim direito de acessar aqueles elementos de investigação já documentados no inquérito policial. Então, o STJ, naquela questão que a gente já falou aqui, né, da interdisciplinariedade, ele vem aplicando decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos nas suas decisões. E o mesmo vale para o STF, pessoal. Daí a importância de vocês conhecerem as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Para citar aí nas provas que vocês realizarem, especialmente em prova discursiva e prova oral, é um prato cheio, certamente você vai diferenciar a sua prova da prova do concorrente, né? Elevando aí a sua nota. Pois bem, nesse caso aqui aconteceu justamente isso. O STJ, ele citou 2 casos em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro foi o caso da favela Nova Brasília, né? Houve lá violência policial, houve até, além de assassinato, houve também caso de estupro. O Brasil foi condenado, sim, no caso favela Nova Brasília. E nessa situação, pessoal, nesse caso apreciado aí pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ficou decidido lá pela Corte que o judiciário não tinha agido com a devida diligência para controlar aquela investigação. Uma vez foi requerido para ele o arquivamento e o juiz acabou homologando, mas ele não agiu, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a devida diligência para promover uma investigação mais acurada, mais cuidadosa, né? O judiciário ele não fez o adequado controle desse arquivamento da investigação. E esse foi um dos fundamentos utilizados pelo STJ agora para entender que a vítima pode fazer esse controle por meio de uma impugnação, que é justamente o mandado de segurança contra essa decisão que arquiva o inquérito policial. Além disso, nós tivemos também a Corte Cidadã levando a efeito, trazendo aí como fundamento para a sua decisão o caso Márcia Barbosa de Souza contra o Brasil, em que houve, né, a própria Corte ela falou em impunidade,
porque foi um caso de um deputado que assassinou a Márcia Barbosa, né? E acabou não sendo punido, tendo em vista aí que naquela época, enquanto ele mantivesse a condição de deputado, haveria uma regra especial para o foro por prerrogativa de função. Enfim, ele conseguiu enrolar o processo, enrolar, até quando ele acabou falecendo, né? E declarar extinta a punibilidade pela morte do réu. O fato é que ele não chegou a ser punido. O Brasil também foi condenado por não poder respeitar um dos direitos previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é a proteção judicial, no caso aqui da vítima Márcia Barbosa. E nesse caso, pessoal, a Corte deixou claro que, no caso concreto, a impunidade passou a sensação para a população de um modo geral de que poderia haver mais violações dos direitos da mulher no contexto de violência doméstica familiar, né? Então, o STJ acabou levando em consideração esses dois julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente da Márcia Barbosa, se falou em ineficácia judicial, que contribuiria para a impunidade, portanto, essa sensação de impunidade poderia gerar, né, um desrespeito maior ainda aos direitos das mulheres. E aí, no caso concreto, a Corte Interamericana também entendeu que houve a violação da proteção judicial da vítima. Pois bem, pessoal, então, com base nesses fundamentos, né, de que a vítima tem sim o direito de participar de todas as etapas da persecução criminal, de forma excepcional, o STJ admitiu o mandado de segurança para impugnar uma decisão judicial que homologa o arquivamento do inquérito policial. Então, repito, cuidado para não confundir com aquele recurso para o chefe de polícia, porque ali é contra a decisão do delegado, que indefere o requerimento da vítima de abertura do inquérito policial, de instauração do inquérito policial. Aqui não, é quando o juiz homologa o arquivamento do inquérito policial, né? Que com a nova redação do artigo 28, nós sabemos que o CPP ele previu que a vítima tem 30 dias para provocar a instância de revisão do Ministério Público, caso ela discorde da decisão de arquivamento do promotor de justiça, que ali ordenou o arquivamento do inquérito policial. Então, é obrigação do promotor intimar a vítima, o delegado, vai intimar também o acusado, né, o melhor investigado, e agora, segundo a decisão do STF, tem que intimar também o juiz para que haja esse controle aí do arquivamento do inquérito policial. Como disse, não ficou clara a decisão do STF se o promotor só deve intimar o juiz, né, notificar o juiz depois de já notificada a vítima, depois de transcorrido o prazo de 30 dias e ela nada faz, aí sim ele poderia comunicar ao juiz para que ele, se discordasse, realizasse esse controle via órgão de revisão do Ministério Público, né? Mas aí a gente vai ter que aguardar a publicação da decisão do STF para ver quais foram os fundamentos. O fato é que nessa decisão, repito, o STJ entendeu que cabe sim, de forma excepcional, um controle do arquivamento do inquérito policial, daquela decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial, por meio de mandado de segurança. Mas, repito, é uma situação excepcionalíssima, porque a regra geral é que não cabe nem recurso, nem mandado de segurança, não cabe, portanto, nenhuma via impugnativa. Eu acho essa decisão mais coerente com o que se construiu no STJ e no STF a respeito de mandado de segurança contra ato judicial, porque o entendimento ele é reiterado, né, no STJ, no STF, inclusive em turmas cíveis, em julgamentos cíveis, né, no sentido de que a lei do mandado de segurança ela só admite a impetração contra a decisão judicial de que não caiba recurso. Então, esse é o pressuposto básico. Se couber recurso, nunca vai caber o mandado de segurança. O pressuposto básico é que não caiba recurso. Mas aí a jurisprudência acrescentou, para não abrir demais as portas para muito mandado de segurança, que somente diante de decisões teratológicas, ou seja, situações excepcionais. Então, mandado de segurança contra a decisão judicial não pode caber recurso e mais, a decisão tem que ser teratológica, porque do contrário, né, as tentativas do legislador de dizer que não cabe recurso, em tais hipóteses, para limitar a interposição de súplicas recursais, seria pior porque viria uma enxurrada de mandado de segurança, que é uma ação nova, né? Então, eu acho que esses dois critérios, né, não caber recurso, como aqui no caso não cabia, e decisão que seja teratológica, ou seja, situação excepcional, deixa uma válvula de escape para casos como esse, em que há uma teratologia mesmo na decisão, aqui no caso de arquivamento do inquérito policial.
Pessoal, com isso nós concluímos o nosso Infemares em Pauta número 73. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para ver os exemplos que nós trouxemos práticos e fixarem bem esses entendimentos. E aguardamos vocês na próxima edição. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima edição do Infemares em Pauta.